olharmos para o cristianismo como uma expressão de mudança radical dos nossos conceitos e valores nas relações humanas. Eis o nosso grande desafio que o Christian nos propôs nessa canção, de quando perseguidos ou de quando maltratados, nós, ao invés de revidarmos, darmos a outra face, nos tornarmos o ombro amigo. Esse é o desafio da fé cristã. A fé cristã é mais do que o conjunto de possibilidades dominicais. É mais do que o congregar uma vez por semana e podermos aprender como aprendemos hoje na nossa escola bíblica discipuladora. E estão de parabéns todos os nossos irmãos, a Elô que mediou. Assim como também aqui, irmãos nossos, líderes que estão agora aprendendo na jornada Hagai com um treinamento de liderança. É mais do que isso. Muito provavelmente, amanhã você vai pegar o seu automóvel e muito possivelmente, durante a semana, como alguém que dirige o carro, você sofrerá uma fechada de carro. Quem já sofreu uma fechada de carro? Quantos já foram fechados aqui? Misericórdia. E aí você tem uma raiva, aquela coisa que implode em você. Muito provavelmente essa semana você poderá sofrer uma decepção no ambiente de trabalho. Você sofrerá muito possivelmente uma decepção no lugar em que você estuda, ou com professora, ou com amigos. Por isso, a percepção da fé cristã, ela ultrapassa os domingos. Na verdade, somos cristãos de fato e de verdade na segunda, na terça, lá na quarta-feira, quando ninguém nos está vendo, quando não há instrumentos para nos levar a louvar a Deus, quando não há um pastor ou um ministro para nos conduzir em um tempo de oração. É isso. O desafio da fé cristã é podermos reagir a todas as adversidades como Cristo reagiria. Nós estamos expondo a vida do rei Davi. E já falamos sobre os gigantes que caíram no chão. Domingo passado, alguns gigantes neste lugar e depois, durante a semana, em suas casas, vieram ao chão. Nós vamos hoje mergulhar em uma das áreas mais delicadas da vida de Davi, que é a sua perseguição do rei Saul. A perseguição sofrida pelo rei Saul. E uma oportunidade para ele se vingar. Diz que a vingança é um prato que você come. Você sabe, né? Esse ditado você não esquece, né? É um prato que você come frio porque você pensa, você projeta, você programa, né? Você planeja. E o nosso coração é assim. Mas nós queremos cumprir o querer dele, nós queremos ser como ele, queremos fazer a vontade dele. Existe um escritor francês chamado Alexandre Dumas. E Alexandre Dumas, ele é importante, porque vivendo no século XVIII, ele experimentou o racismo ainda presente na sociedade francesa, porque ele é filho de uma haitiana com um francês. Mas Alexandre Dumas, ele é um escritor renomado por pelo menos duas grandes obras: O Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros, né? D'Artagnan, Porthos, Aramis, lembram deles? Qual é o lema dos mosqueteiros? Vocês lembram disso? Então ele foi famoso, mas ele teve uma vida muito pregressa, muito promíscua, se perdeu muito dinheiro. E existe uma parte da história de vida de Alexandre Dumas muito interessante, que ele foi sepultado na cidade francesa em que nasceu, mas um presidente francês, entendendo que ele havia sido desprezado por sua importância em não ter sido sepultado no cemitério dos grandes filósofos, escritores e intelectuais da França, quis arrumar isso em 2012. Então, em 2002, ele
pegou os restos mortais de Alexandre Dumas e levou para esse cemitério, debaixo de muita crítica, porque ainda havia esse conceito de uma não importância desse escritor, cujas obras já foram traduzidas para 100 idiomas, e que tanto Conde de Monte Cristo quanto Os Mosqueteiros já deram origem a centenas de filmes. Eu estou falando isso tudo só para que você possa ter uma noção de quem é Alexandre Dumas, porque eu acho muito importante. Eu já li algumas outras obras dele. Alexandre Dumas propõe no seu best-seller, O Conde de Monte Cristo, quando já assistiram um filme ou leram um livro? Muitos aqui, que bom. Você lembra de Edmond Montet, que é o personagem, o protagonista do filme, e ele faz parte de um complô. Dizem que ele está tendo contato com Napoleão, e Napoleão naquela época tinha um problema político muito sério, e por causa dessa denúncia que era falsa, ele é preso injustamente. Ele perde família, ele perde direitos, ele perde a nobreza, e lá na cadeia ele se depara com um religioso que o ajuda a fugir, mas que dá a ele também um acesso a uma fortuna incalculável. Ele então foge. Não sei se você recorda essa cena que é muito interessante do filme e do livro, em que ele ocupa o lugar do religioso morto, e por isso ele é jogado no mar e foge. Então inicia-se o plano de vingança. E todo o cenário de Conde de Monte Cristo, o entorno, o roteiro, a essência do filme é a sua vingança. E nós ficamos ali em cada cena esperando que os personagens que o levaram à prisão agora sejam justamente, vingados. E ele faz isso um por um. E eu queria que você recordasse que a nossa vida, ela é uma história que imita muito a arte. Nós também somos injustamente tratados. Nós também sofremos com as calúnias, com os preconceitos na nossa vida diária. É muito possível que muitos tenham sofrido preconceitos aqui, neste ambiente. Talvez você tenha sofrido em uma outra comunidade. E a gente se parece muito com Edmond Montet, em que o cenário é todo preparado para nos vingarmos. E me parece que o ápice da nossa vida seria a vingança. A virada de mesa, a gente rir de quem riu de nós, a gente ferir quem nos feriu. E não é isso o que o Senhor espera de cada um de nós. O maior exemplo de Cristo foi estando na cruz, ensanguentado, com o rosto todo cheio de hematomas, porque ele apanhou a madrugada inteira dos soldados que agora estão diante dele, ao pé da cruz, sorteando as suas vestimentas como que em uma blasfêmia, dizendo: deve valer alguma coisa, porque são as roupas de um rei. Eles estavam ali ridicularizando Jesus, depois de ter batido nele a madrugada inteira. Estudiosos comentam que muito provavelmente Jesus Cristo teve o seu rosto completamente deformado. Não sei se vocês já viram o rosto de alguém, e de vez em quando eu vejo uma notícia de uma mulher que apanhou, e aí mostra o rosto dela, e não sei se isso também te atinge, mas me atinge. Eu fico orando e me lembrando que um dia o rosto do mestre também esteve assim. Por isso nós devemos orar pelo feminicídio. Nunca foi tão importante orarmos, não tem nada a ver com o sermão, mas nunca foi tão importante orarmos. Ontem completamos, no cenário mundial, um tempo de reflexão para o abuso infantil. Também nós precisamos, daqui a pouco eu vou orar com vocês sobre isso. Mas o rosto todo deformado de Cristo na cruz, o sangue que escorria dos cravos em suas mãos e pés, ele olha e sabe o nome deles, porque ele, como doador da vida, os trouxe à existência como Deus é, como Deus que ele é. E ao invés de matá-los, ao invés de se vingar deles, o que Cristo faz? Pede perdão ao Pai. Pai, perdoa. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Todos os momentos que Cristo teve para se vingar, Ele preferiu o bem. E é essa a nossa mensagem desta manhã. Vença o mal com o bem. Repitam. Agora você vai colocar na primeira pessoa, você vai dizer: eu vencerei o mal com o bem. Vai. Pense sempre nisso. Todo mal que eu puder receber, mesmo aqueles que eu não desejei, que me foram impostos injustamente, eu vou pagar com o bem. Isso não é fácil. O pregador dessa manhã já desejou muito se vingar. O pregador dessa manhã já planejou uma vingança para uma pessoa que lhe fez muito mal. E eu achava que isso era a forma correta de conduzir a minha vida, até me deparar com Jesus Cristo, o exemplo dele. E então, ao invés de devolver o mal, ser capaz de andar na contramão do sistema deste mundo e doar-me e ajudar e estender a mão. Vocês não têm noção do que Deus irá fazer conosco nessa manhã, porque eu não conheço a vida de nenhum de vocês, mas Deus sabe. E pode ser que Deus esteja preparando vocês para uma injustiça que sofrerão nessa semana, ou porque Ele os conhece, Ele sabe que como filhos e filhas você tem amargado, você tem sido consumido pelo mal que lhe fizeram. E Ele queria que nesta manhã você se rendesse a Ele e fosse liberto desse desejo de vingança, para a glória e para a honra do nome dEle. Eu estou em 1 Samuel, o capítulo é o de número 24, e você pode acessar a sua Bíblia, ou você pode abri-la como eu. A gente conversava enquanto equipe pastoral nessa semana sobre o desafio para termos o celular em nossa mão e não perdermos a bênção de Deus enquanto Ele nos ministra. Vocês sabem que como pastor eu preciso orientá-los. Quando você traz um celular e você se expõe, nós não somos contra o uso dele, você se expõe ao abrir o aplicativo da Bíblia, Satanás ele usa exatamente este momento para dizer: não vale a pena dar uma olhadinha no Face agora, rapidinha? Olha, eu acho que chegou uma mensagem para você de WhatsApp. E nessa de consultar o Instagram para ver a foto da amiga, porque deu um plim aí ou vibrou e você sabe que tem que dar uma olhada. Deus ministrou e você perdeu um princípio que podia transformar a sua vida. Então, queremos como pastores ajudá-los a vocês sobreviverem à tentação de olharem no celular pelos próximos minutos. Os adolescentes conseguem ficar 3 horas no Ultimato. Sério? Certo ou não? 3 horas de Vingadores Ultimato. A gente fica ali 3 horas concentrado na telona. E a gente às vezes caímos na tentação de diante de 40 minutos, 30 minutos de sermão, nos perdermos e não darmos a Deus a honra e a dignidade que Ele merece de poder ouvir a sua voz e de ler a sua palavra. Apenas um conselho como amigo de vocês, irmão em Cristo: cuidem disso, desse tempo de exposição bíblica, para dar a Deus a atenção que Ele merece ao pregar, ao ministrar sua preciosa palavra a cada um de nós. Diz assim, o capítulo 24 de 1 Samuel: depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Vocês sabem o que significa isso, irmãos? Não é interessante as escrituras, irmãos? Eu amo a Bíblia. Como a Bíblia poderia nos dar esse detalhe? Já precisou, irmão, entrar em alguma caverna rápida assim? Eu me lembro de uma vez estar fazendo uma viagem e ter que parar num posto de gasolina daqueles terríveis, sabe?
Eu falei, ó Deus, tem misericórdia de mim. Então esse detalhe das Escrituras, eu acho ela linda demais. Bem, preste atenção, porque é uma história magnífica que Deus está nos propondo. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo da mesma caverna. Você imagina o cheiro? Você imagina, porque os homens deles, né, estavam ali atentos. Quem será que entrou aí, Davi? E aí eles percebem que era Saul. Vai pegando o esquema da história. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, Davi, certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens, e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu Senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul, por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que eu tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi, você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Que texto maravilhoso! Nós agora mergulharemos nesse texto. Nós nadaremos nas águas da vingança e veremos a possibilidade de um Deus que conhece todas as coisas, de encher o nosso coração da força necessária para pagarmos todo o mal que recebemos com o bem que vem de suas próprias mãos. Unam-se a mim agora em oração. Vamos orar e falar com Deus. Pai, muito obrigado pela tua preciosa palavra, por toda a celebração que nós estamos oferecendo a Ti, as canções, a intercessão, as nossas ofertas, a nossa alegria, a nossa gratidão. Pai, muito obrigado. Pai, nós nos lembramos aqui de um movimento mundial ontem, em torno, ó Deus, de um tema tão delicado, que é o abuso sexual de crianças. Ó Pai, em nome de Jesus, proteja as crianças no mundo inteiro agora. Questão, ó Deus, sobre ataques, perseguições e abusos frequentes, ó Deus, de parentes ou de pessoas conhecidas próximas.
Proteja, Senhor, as nossas crianças da nossa comunidade. Dá aos pais o discernimento, ó Deus, para perceberem algum tipo de anormalidade, ó Deus, no comportamento de seus filhos. Ó Deus, proteja-nos, guarda-nos, Pai. Abençoe as mulheres no mundo inteiro, Pai, que ainda sofrem o feminicídio, são mortas, Deus, simplesmente porque não se submeteram, não se renderam, apenas porque talvez, Pai, pela agressividade romperam uma relação. Deus, proteja também, a nós também, e nos erga como igreja que possa fazer diferença na sociedade nessa área. Fala conosco, Pai bendito, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Existem 3 verdades que eu queria mostrar para vocês. Antes tem uma frase que diz assim: todas as vezes que as circunstâncias cooperam para nos vingarmos de um grande mal e optamos por fazer o bem, evidenciamos o controle do Espírito Santo em nossas vidas. A evidência do controle do Espírito não são mãos erguidas no momento de louvor. A evidência do controle do Espírito na vida de alguém não é a quantidade de informações que ela assimilou da Bíblia Sagrada, capacidade de citar textos bíblicos. A evidência do controle do Espírito Santo na vida de alguém é quando, tendo toda a oportunidade para se vingar, ela devolve o mal que lhe foi feito com o bem. Essa é a evidência da presença dos frutos do Espírito: bondade, amabilidade, benignidade, domínio próprio, temperança, amor. Essa é a evidência. Você quer que o Espírito nesta manhã encha a tua vida e de tal forma que você se torne pleno do poder dele? Quem quer isso? Eu quero, e eu pedi isso, irmãos. Não é errado. Ao final você pode dizer: pastor, estou vindo à frente só porque eu quero que o Espírito me tome por completo nas mãos dele, que ele possa produzir os frutos dele em mim, para o louvor da glória do Pai. Nessa história, Davi nos ensina a fazermos isso. E eu queria entregar a vocês então 3 princípios. O primeiro deles é: Deus jamais criará uma oportunidade para fazermos o mal. Só as mulheres. Jamais. Ele sempre vai criar oportunidades para você fazer o bem. Então, você tem que entrar na história para você perceber que os homens de Davi ficaram confusos, como muitas vezes nós também ficamos confusos. Como no roteiro da história e do drama de Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, ele também se percebeu com todo o direito, tendo aqueles homens agora em suas mãos, tendo enriquecido na prisão, ter a oportunidade de se vingar à mesma altura. Está lá Davi e os homens escondidos na caverna, perseguidos por Saul, e Saul entra exatamente na caverna em que eles estão. Quem de nós já não viveu uma situação assim? Aquele que nos fez mal agora vem parar na nossa mão, em alguma necessidade que ele tenha, ou ele está precisando de um emprego, ou ele está precisando de uma mediação, ou ele está precisando de um recurso. Quem de nós já não teve essa experiência, irmãos? O que nos humilhou, agora está no estado de humilhação, e agora nós temos tudo para jogar na cara dele e dizer: bem feito. Quem de nós já não teve a oportunidade de rir do inimigo ou da pessoa que se tornou inimiga e que riu da gente no dia mal? Davi agora está na caverna e os soldados dele, os valentes de Davi, dizem a ele: olha, eis que o Senhor te diz. Vocês têm que prestar atenção, porque no versículo 4, muito possivelmente eu seria induzido pelos meus homens, quando eles vêm e trazem esta afirmação: Davi, assim diz o Senhor. Quantos já não chegaram para você e disseram:
olha, eu recebi de Deus uma seguinte orientação para te dar: vingue-se. Quem de nós aqui já não ouviu pessoas muito próximas a nós dizendo: vai para cima, não deixa barato não, é o seu momento. Só não dizem que foi Deus que falou. Então imagine o rei Davi já sendo perseguido. Alguns comentaristas dizem que Davi fugiu por 13 anos ou mais de Saul. Ele estava cansado já. E aí a impressão que se dá é: Deus trouxe Saul até mim, eu ponho um ponto final na vingança, eu mato Saul, talvez ninguém nem saiba. E eu não sei, irmãos, tem essas coisas de Deus, se ele provocou uma dor de barriga em Saul, para Saul entrar exatamente onde estava Davi. Sabe essas coisas de Deus? Essas coisas extraordinárias que ele faz. Jamais. Aqui é um discernimento espiritual extraordinário do rei. Não, Deus não trouxe Saul até essa caverna para eu matá-lo. Eu não vou fazer o mal. Às vezes nós acreditamos que Deus nos dará uma oportunidade para nós nos vingarmos. Você está muito enganado. Você está com um cristianismo que não tem nada a ver com as Escrituras. Sabe o que o Senhor fala? Inúmeras vezes: minha é a vingança. Você vai ter que confiar a sua dor a mim. Vai ter que confiar suas injustiças a mim. Vai ter que esperar o meu tempo de agir. Uma vez uma pessoa marcou um horário no gabinete pastoral e me disse: pastor, eu quero saber como é que Deus vai se vingar por mim. E eu olhei para ela estava muito magoada. Eu não fiz pouco caso da sua dor. Mas eu disse para ela: eu vou ler um salmo. E aí você me disse e conseguiu perceber a resposta que eu poderia lhe dar. E eu comecei a ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu perguntei para ela: você conseguiu perceber a resposta? E ela disse: o Senhor vai me colocar na mesma mesa com os meus inimigos? Falei: é isso. E o que está acontecendo ao redor da mesa? Um almoço. E qual é o assunto da mesa? A reconciliação, o perdão. Falei: esse é o Deus que você e eu amamos. A vingança de Deus é tornar nossos inimigos nossos amigos. A vingança de Deus é reconstruir o que foi destruído. Só assim Satanás fica envergonhado. Só assim o inimigo de nossas almas é humilhado. Quando no intento de nos afastar eternamente de alguém, ou por muito tempo na terra de alguém, ele em algum momento, Deus nos faz sentar à mesma mesa e nos faz reconciliar. Duro, né? Você imaginar que alguém que te magoou profundamente possa um dia vir a se tornar seu amigo. Por isso dura essa palavra. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Se alguém disser a você, em nome de Deus, que Deus preparou o teu momento para você se vingar, aquele que te desprezou agora merece o teu desprezo. Não foi Deus quem lhe concedeu essa oportunidade. Porque Deus, como cantou o Christian, nos oferecerá sempre oportunidades para fazermos o bem. Eu podia contar tantas histórias para você
que mergulhei nessa semana, mas tem a de uma menina vietnamita, cujas costas foram todas dilaceradas por uma bomba de napalm. Vocês já viram essa cena? Uma menina que entrou para a notícia no mundo inteiro como propaganda, até usada pelos vietnamitas para mostrar que os norte-americanos eram terríveis. E essa menina cresceu e houve um encontro entre ela e o piloto que dirigiu a aeronave que soltou aquela bomba que destruiu toda a sua aldeia e lhe causou uma ferida para o resto da vida. Toda a costa, tá horrível esse negócio de português. As costas dela estavam todas queimadas, daquele grau que você conhece. Então, o encontro é fabuloso. O encontro de um perdão depois de décadas, cujo coração daquela mulher só queria fazer o bem. E aquele homem não se perdoava pelo que ele havia feito. Deus criará oportunidades para fazermos o bem, jamais para fazer o mal. Davi entendeu isso. Não se permitiu ser iludido, induzido. Eu falei para os meus filhos que quando eu era pequeno, 12, 13 anos, e tinha briga na escola, tinha uma turma. Uma turma que dizia: briga, briga, arrebenta, tira sangue. Não tem uns negócios assim? Quem já viu isso na escola, na minha idade aí? Você lembra disso, né? E tem a turma do que diz: para, chega, afasta. Eu era da turma do chega, do afasta. Levei já soco na boca, chute. A pessoa que estava batendo se voltou contra mim, o outro foi embora. Já vivi isso aí também. Mas eu não me arrependo de sermos os pacificadores, como Jesus ensina no Sermão do Monte. Os que provocam a paz, os que querem o bem. Se una a Cristo nesse sentimento de jamais acreditar que Ele lhe dará uma oportunidade para você se vingar. Segundo, Deus ministrará sempre a sua consciência. Esteja atento. Deus está trabalhando internamente em nós. Deus tem acesso, e Paulo fala que a nossa consciência, ela possui fortalezas. O Senhor está destruindo essas fortalezas para Ele não só nos salvar, mas para transformar o nosso caráter. Prestem atenção numa coisa: a salvação, ela não é apenas para a sua alma. O Senhor veio nos salvar também de um mau caráter. Você que só recebeu desamor dos seus pais, o Senhor veio livrá-lo disso e torná-lo agora um abençoador para a vida dos seus filhos. Você que nunca ouviu do seu pai e da sua mãe um eu te amo, nunca recebeu um beijo, nunca foi encorajado, a salvação é para reverter esse processo da gente passar para frente o mal recebido. Seja nessa manhã liberto e diga: Senhor, retira de mim esse desejo de passar para frente o mal recebido. Ó Senhor, venha sobre a minha consciência agora. A Bíblia fala sobre consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É aquela que não consegue de maneira alguma perceber a influência de Deus. Está no trânsito e ao invés dele parar aquele desejo de devolver a fechada, ao invés de parar, ele não consegue, ele vai até as últimas consequências. No futebol, observe no futebol como nosso temperamento ele é colocado à prova. Então vem uma pessoa e dá uma rasteira em nós e a gente diz: eu vou te pegar daqui a pouco. A gente observa isso em um jogo de futebol. Pode ser o atleta mais preparado fisicamente, emocionalmente ele é instável. Quantos de nós já não viu gente muito boa, capaz, artilheiros, se perderem no campo por não terem controle de seus temperamentos? Sabe por quê? Porque a consciência está cauterizada. Irmãos, peçamos a Deus nessa manhã uma consciência em que Ele possa ministrar. E se houver medos em nós,
que o seu amor nos livre deles. Davi, de imediato ele pensou, eu não posso fazer isso contra o ungido do rei, contra o ungido do Senhor, que é o rei. Eu queria clarear uma expressão muito comum nessa geração, de não podermos tocar nos líderes espirituais. E geralmente eu vejo líderes espirituais usando esse versículo para dizer, olha, você não pode falar mal de mim, não pode falar mal de ninguém, não é só de um pastor ou de um líder espiritual. E aí se vale dizendo, olha, você está tocando no ungido do Senhor. Primeiro, que no Novo Testamento, Paulo diz que agora todos nós somos ungidos dele. Eu não sou ungido e você não, irmão. Eu não tenho mais autoridade que você. Todos nós agora somos reino de sacerdotes. O pastor não é o mediador. O pastor não fica entre você e Deus. Tanto quanto eu tenho acesso a Deus, você também tem todo acesso. O pastor não tem oração mais forte que a sua. Agora é claro, se tocar no ungido é matá-lo, irmão, não mata. Matar não, é porque esse é o texto. Eu não vou tocar, é matar, porque os soldados dizem, Davi mata ele, enfia a espada nele e para com essa fuga. Claro, a gente não deve fazer isso com ninguém. Não é com o pastor, é com ninguém. A gente não deve de maneira alguma levantar um falso testemunho, fofocar da vida de ninguém, do vizinho, do parente, de ninguém, do primo, do cunhado que pegou emprestado e não paga. De ninguém, irmãos. De ninguém. Então, confrontar o erro é tarefa de todos. Se eu vê-los, se eu de alguma forma perceber você como meu irmão, você como minha irmã, cometendo algum engano, eu vou até você para te ajudar. E eu queria te pedir, tanto eu, quanto o pastor Fernando, o pastor Ézio, talvez você nem se sinta capaz, mas até o pastor Gilson, se nós estivermos cometendo algum erro, nós queríamos ser confrontados em amor, conforme a Bíblia diz. E isso não é transgredir nenhum mandamento das Escrituras Sagradas, porque agora não há mais ungidos do Senhor. Deus ungiu a todos com o seu Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Coloque isso no seu coração, porque a geração em que vivemos é a de proteger as lideranças espirituais e autoridades de não serem confrontadas, e eles continuam errando. Eu não quero errar. Claro que eu quero que você escolha o melhor momento, claro que eu quero que você escolha as melhores palavras, mas eu quero que você me ajude, caso eu esteja cometendo algum erro, caso eu esteja fazendo alguma coisa que seja errada. Eu me recordo, no meu segundo ministério, de um garoto de 12 anos, ter vindo chamar a minha atenção para algo que eu estava cometendo. E foi muito especial da parte de Deus experimentar isso. Então todos nós aqui somos convocados por Deus como numa família, para nos ajudarmos mutuamente. Davi sabia, e por sua consciência ele até acredita que cortar a aba das vestes de Saul era algo que ele não deveria ter feito. A sua consciência está pronta para ser ministrada por Deus. Sua consciência está pronta para ser advertida por Deus. Peça isso nessa manhã. Talvez sua mente esteja cauterizada e você não consiga mais ouvir o Senhor. Peça isso nessa manhã. Deus, que eu esteja sempre pronto para te ouvir, para te perceber. Por último, todo bem que é feito a um mal desejado atrai a graça. Os homens podem repetir comigo? Todo bem que é feito a um mal desejado atrai a graça. Então, quando Davi ele ministra o coração de Saul, Saul chora. É um momento de Saul. Por isso que eu acredito muito que Deus esteja utilizando como recurso em suas mãos
os momentos em que nós sofremos perseguições, para Ele ser glorificado, para o outro que persegue também ser tocado por Ele. É uma oportunidade sem igual. Por isso Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Por isso Deus trabalha no tempo dele. Foi o que Jesus disse à sua mãe no casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não chegou. Deus tem uma hora para agir. Ele não está dormindo, Ele não está indiferente à sua dor, mas Ele não fará aquilo que você quer. Deus não vai tirar a vida dos seus opositores. Deus não vai de maneira alguma tirar a vida dos que te perseguem. Muito pelo contrário. Deus espera que nós abençoemos, palavras de Jesus, os que nos perseguem. Isso é ser cristão de verdade. Isso é ser parecido com Cristo, de fato. Quando o mal sofrido, ele é devolvido com um desejo de bem, de bênção. Então chora Saul e diz: de fato, Davi, você é o rei que Israel precisa. De fato, Davi, você é muito melhor do que eu. Foram as palavras de Saul no versículo 16. Você, Davi, é melhor que eu, porque tendo oportunidade para se vingar, Davi, você me fez o bem e poupou a minha vida. Vocês terem uma noção de como isso é profundo no coração de Saul. Saul chega a profetizar que Davi não morreria, ocuparia o seu lugar no trono de Israel. E ele faz um pedido: Davi, quando você estiver lá, julgando Israel, lembre-se da minha casa. Porque vocês sabem, tanto quanto eu sei, que na troca de governos, toda a família, todos os parentes, todos os conhecidos do governador anterior, ou são mortos na história bíblica, ou são depostos. E você sabe o que vai acontecer? Davi vai assumir o trono. E os conselheiros dele vão dizer: quer prosperar, Davi? Sim, eu quero. Mate toda a descendência de Saul. Ele disse: não. Eu fiz uma promessa para ele. Isso é tão interessante. Vocês não têm noção de como Deus quer usá-los, me usar, nos usar, para a glória dEle, para o louvor dEle. É nesse evangelho que eu acredito. É nesse evangelho. Não aquele em que você enfatiza tanto que a cabeça não cauda e é melhor do que alguém. Nenhum de nós aqui, aos olhos de Deus, somos melhores do que ninguém. O filho entra a porta dentro e diz: mãe, eu fui humilhado hoje na escola. Eu estou com muita raiva. Muita raiva, mãe. Mãe, eu quero que os meus amigos que me humilharam, todos eles morram. E a mãe, tomada por aquela fala do filho, não sabe o que fazer. Até que ela se lembra de um ensino do seu pai. Filho, eu vou te dar uma maneira de você se livrar dessa vontade de fazer o mal. Como, mãe? Sabe o quintal? Sim. Então lá eu estendi o lençol branquinho. Então você vai ver que você vai desabafar, você vai ficar melhor, filho. Ai, mãe, eu preciso. Eu estou com uma raiva, mãe. Então você vai ver que a sua raiva vai embora. A mãe foi lá e pegou uns pedaços de carvão e colocou na mão do menino e disse: agora você vai lá e fica jogando pedaço por pedaço desse carvão no lençol branco. O menino olhou: mãe, você tem razão, você tem certeza que está me ensinando? Sim, filho, é só para desabafar, depois a mamãe lava de novo. Ai, que bom, mãe. Então o menino ficou uma certa distância do lençol branco, e um por um, com toda a raiva, a mãe diz: grita o nome deles. Então ele pegava um carvão, gritava o nome do menino que humilhou e jogava com toda a força.
grita um outro nome. E aquilo foi dando alívio para ele. Até que o cenário todo, o lençol todo branco, ficou cheio de manchas. Aí ele voltou e disse: mãe, eu estou bem melhor, mas o lençol não ficou legal não, mãe. Mas você está se sentindo melhor, filho? Eu estou. Ah, mãe, eu estou. Ufa, agora estou pronto para pensar o que eu vou fazer com eles amanhã. A mãe disse assim: olhe para suas mãos, filho. Ele olhou e as mãos estavam todas as duas mãos cheias da sujeira do carvão. Preste atenção, porque o ensino da mãe é o ensino do texto hoje. Todas as vezes, filho, que você se vinga, tentando devolver o mal com o mal fica em suas mãos. Não há possibilidade, filho, de você se vingar de alguém sem que você seja comprometido com o mal que você desejou. E é isso que nós vamos cantar nessa manhã, dizendo a Deus: eu me rendo. Eu sou rendido a Ti, Pai. Eu quero que o Senhor receba todo o meu louvor, que o Senhor receba toda a minha adoração. E se tem para alguém que você pode entregar agora as suas dores, suas feridas, de hoje, de semana passada, de anos, é para Deus, que diz: filho, confie em mim, e entregue-me, como disse o pastor Fernando, suas dores, sua sobrecarga, seu desejo de vingança, e eu vou trazer graça ao teu coração, vou trazer paz ao teu coração. Nos coloquemos todos em pé e vamos cantar essa canção. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Toma cada um de nós em tuas mãos e nos ajude, nos abençoe. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Lembra da cruz? Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Entregamos tudo a Ele, até o nosso desejo de vingança. Vem limpar, lembra do carvão? As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Oh, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Vem sobre nós, Pai. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso pra Ele. Nós somos dele. Eu sou teu e Tu és meu.
Eu queria fazer um pedido agora, porque todos nós somos uma grande família. Eu queria muito que nós orássemos um com o outro. E esse é um momento que ninguém deveria orar sozinho. Pastor, pode orar de 3 em 3? Pode. Então nós vamos terminar nossa celebração assim hoje. Nós vamos terminar orando um pelo outro, pela vida do outro, pedindo que Deus o abençoe, que Deus traga paz ao seu coração. Faça isso agora. Já chegue perto de alguém agora e faça essa oração. Depois eu vou encerrar entregando a bênção de Deus para a sua vida. Mas faça isso agora, ou de 3 em 3. Mas ninguém fique sozinho agora. Não deixe ninguém sozinho, dá uma olhada. Não deixe ninguém sozinho. Peça a bênção de Deus, peça a graça de Deus. Peça que Deus ajude. Que Deus retire toda a mágoa. Peça que Deus retire todo o ódio. Que Deus traga alegria. Obrigado, Deus, por essa manhã tão preciosa, em que o Senhor ministrou a nós. Obrigado pelas intercessões, quando oramos um pelo outro. Traga paz à nossa vida, Senhor. Traga alegria. E nos encontre parecidos com o Teu Filho, Pai. Ache em cada um de nós, ó Deus, a semelhança do Teu Filho, em reagir com o bem, quando o mal nos for feito. Abençoe, Deus, a nossa comunidade. Que essa seja uma semana em que espalhemos o amor, em que façamos o bem para a Tua glória. Que o Teu amor, a graça bendita de Teu Filho, Senhor e Salvador nosso, o conforto, a unção, o controle do Teu Espírito seja sobre nós, Pai, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos juntos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe, vão em paz, bom almoço. Tem galinhada lá, tem galinhada no fundo, pode também aproveitar, pode comprar e levar para sua casa, galinhada, não é isso? Pode participar. Deus abençoe. Boa semana a todos.